Haida era um inútil desperdício de espaço que nunca conseguia conquistar uma garota e passou a odiar o amor porque Cupido esqueceu que ele existia. No entanto, ele logo se tornou um imã para garotas depois que a menina mais popular subitamente se declarou para ele. Dias antes de se ver envolvido com a pior aluna da escola, Haida foi acordado por sua amiga de infância, Chiwa, de um sonho isekai onde ele estava prestes a lutar contra um dragão. Quando ele abriu a porta deslizante, a Shibilo lhe sorriu feliz e perguntou o que teriam para o jantar. Ele disse a ela que precisava ir comprar ingredientes, então ela perguntou se poderia ir com ele e prometeu não comprar besteiras. Depois que eles voltaram da loja, Haida preparou o jantar, e depois que começaram a comer, Chiwa notou que Haida estava ocupado lendo, então ela perguntou por quê. Ele disse que precisava estudar se quisesse entrar em uma boa universidade pública para estudar medicina, então ela perguntou por que ele não se candidatava a uma universidade particular. Haida explicou que, embora as universidades privadas fossem mais fáceis de entrar, ele precisava de muito dinheiro para pagar a mensalidade, e, infelizmente, ele estava sem dinheiro. Ele disse que não queria sobrecarregar sua tia, que generosamente o acolheu quando seus pais imprestáveis o abandonaram para ficar com seus novos amantes, então Chiwa mudou de assunto. Enquanto Haida lavava a louça mais tarde, Chiwa falou sobre Misuzu e, contra sua vontade, Haida soube que Misuzu estava morando no exterior até recentemente, e que foi convidada para sair todos os dias desde que entrou na escola deles. Chiwa disse que queria se tornar tão popular quanto Misuzu, porque acreditava que isso seria seu ingresso para ter um Hot Girl Summer. Na manhã seguinte, Haida acordou e recitou seus mantras diários. O amor é desnecessário, estudar vem em primeiro lugar e cuidado para não deixar as pessoas pensarem que ele era tão colorido quanto a bandeira do arco-íris. Depois de se preparar para a escola, ele preparou o café da manhã para sua tia e foi para a escola com Chiwa, que estava esperando do lado de fora de sua casa. Mais tarde na escola, Kiru, amigo de Haida, disse-lhe que Chiwa havia sido enviada para a sala do professor. Ele disse que ela estava andando por aí gritando o que chamava de movimento final, olhar para cima instantâneo de popularidade, esperando que isso ajudasse em sua busca de charme. Haida apenas suspirou e balançou a cabeça, então Kiru mudou de assunto e perguntou se seus pais haviam entrado em contato com ele. Haida disse que não e que eles podiam ir para o inferno por tudo que lhe importava, porque ele não os considerava seus pais, já que o abandonaram para perseguir o amor. No momento seguinte, Misuzu entrou na sala de aula e toda a atenção foi para ela, exceto Haida, que pegou um livro. Durante a aula mais tarde, o professor anunciou que haveria uma reorganização dos lugares e, para aborrecimento de todos, Haida acabou se sentando ao lado de Misuzu. Haida não se importava onde se sentava, mas o olhar de inveja que recebia dos colegas todos os dias fazia com que ele quisesse se esconder. Ele sempre esperou poder terminar a escola sem chamar atenção para si mesmo, mas sentar-se ao lado de Misuzu mudou seu status de NPC de fundo para inimigo público número 1. Todos os rapazes queriam ser ele e odiavam que ele não se importasse em admirar a beleza de Misuzu enquanto ela se sentava ao lado dele. Em um dia em particular, Haida percebeu Misuzu lançando olhares para ele durante a aula, e quando as aulas terminaram naquele dia, ela o surpreendeu pedindo para irem embora juntos. Haida não podia acreditar nas palavras que ela havia lhe dito, e como ele assumiu que estava no último episódio de Punk'd, ele perguntou o que ela esperava alcançar ao estender tal convite a ele. Misuzu disse a ele que explicaria tudo quando estivessem a sós, mas Haida insistiu para que ela dissesse ali mesmo para todos ouvirem, então ela lhe disse que gostava dele. Todos na classe, incluindo Haida, ficaram chocados com a confissão dela, então quando os colegas começaram a fazer perguntas, Misuzu segurou o braço dele e implorou para ele levá-la embora. Haida fez o que ela pediu, e quando estavam longe da escola e dos olhos curiosos dos outros estudantes, ele perguntou por que ela tinha contado uma mentira tão absurda diante dos colegas de classe. A princípio, Misuzu insistiu que o que disse na aula era a verdade, mas depois que Haida pediu para ela parar com as besteiras, ela admitiu que tinha mentido e o elogiou por não ter sido enganado pela confissão dela. Ela então se afastou dele, e assim como disse que contaria tudo o que ele quisesse saber, uma brisa leve levantou a sua saia. Misuzu rapidamente empurrou a saia de volta para baixo, mas não antes de Haida ver o que estava por baixo. Ele começou a gaguejar como um bobo, porque tinha certeza de que ela não estava usando roupa íntima, e mesmo que ela dissesse que estava, ele continuou falando um monte de besteiras. Quando ele terminou de falar e provou que sua cabeça estava cheia de nada além de serragem, Misuzu explicou por que ela havia confessado a ele na frente dos colegas de classe. Ela disse que já tinha sido convidada para sair 58 vezes desde que entrou na escola e estava cansada disso. Então Haida sugeriu que ela aceitasse namorar um de seus pretendentes para afastar os outros. Misuzu apenas zombou e disse-lhe que nunca se rebaixaria a namorar alguém, porque todo o conceito de amor era algo em que só os tolos acreditavam. Enquanto falava, Misuzu também percebeu que se aproximou dele porque queria que ele fosse seu namorado falso. Então ele a rejeitou. Depois que Misuzu tentou e falhou em convencê-lo a mudar de ideia, ela jurou que não o deixaria escapar e tirou o Death Note da sua bolsa.
Ok, não era o Death Note, mas um diário, que, após começar a ler o conteúdo, Haida percebeu que pertencia a ele. Ele exigiu saber como ela tinha conseguido, então ela disse que o comprou em uma livraria perto da estação de trem. Haida não acreditou nela, então ela explicou que tinha sido escondido dentro da enciclopédia de animais que ela havia comprado. Ao ouvir isso, ele percebeu que havia vendido acidentalmente a enciclopédia junto com outros livros que não precisava, então tentou recuperá-la. Claro, a Misuzu não deixou, e disse a ele que já havia escaneado todas as páginas. Ela afirmou que se ele recusasse ser seu namorado falso, publicaria tudo na internet, então ele concordou em namorar com ela para preservar sua dignidade. Enquanto caminhavam para casa de mãos dadas, Chiwa, que tinha ouvido de alguém na escola que Misuzu confessou a Haida, encontrou delas. Enquanto ela gritava para que parassem de ostentar o relacionamento, Misuzu perguntou a Haida quem era o gnomo desafiado verticalmente. Chiwa não gostou de ser chamada assim, então disse a Misuzu que ela estava na altura perfeita e se apresentou como a amiga de infância de Haida. Ela então focou sua atenção em Haida e exigiu saber por que ele não lhe tinha contado que tinha conseguido uma namorada. Haida tentou explicar, mas Misuzu interrompeu e perguntou se eles precisavam da permissão dela para namorar. Chiwa disse que sim, então Misuzu perguntou, ou melhor, disse a ela, que ela estava namorando Haida antes de ir embora com Haida. Naquela noite, Haida encontrou Chiwa praticando seu kendo no quintal, e ela disse a ele que ia arrumar um namorado incrível. Ela também disse que se tornaria mais popular que Misuzu, então ele lhe desejou sorte e se afastou. No dia seguinte na escola, enquanto Haida almoçava, Kaoru disse a ele que Chiwa tinha chegado na escola naquela manhã com um pedaço de pão pendurado na boca. Ele também disse que ela estava dizendo Nia no final de todas as suas frases, o que fez Haida se perguntar se estava na hora de reservar umas férias com todas as despesas pagas para ela em Archon. No entanto, Kaoru acreditava que ela estava agindo assim porque Haida agora tinha alguém mais importante do que ela em sua vida, então ele aconselhou Haida a falar com ela. Após a escola, Haida tentou convencer Misuzu a deixá-lo explicar seu relacionamento para Chiwa, mas ela recusou. Ela disse que, uma vez que alguém soubesse sobre o arranjo deles, não seria mais um segredo e ela não estava disposta a arriscar. Enquanto continuavam o caminho para casa, Haida contou a Misuzu sobre a determinação de Chiwa em se tornar popular. Isso fez Misuzu pedir a ele para trazer Chiwa até ela depois da escola no dia seguinte, o que o deixou com a sensação de que ela tinha algo em mente. Depois da escola no dia seguinte, Haida levou Chiwa para a antiga casa de chá para encontrar Misuzu, e ambos ficaram surpresos ao encontrá-la esperando por eles em um kimono. Quando se sentaram, Misuzu lhes fez um convite para se juntarem ao seu clube. Ela também disse a Chiwa que estava ciente do seu desejo de se tornar popular e afirmou que queria ajudar. Misuzu afirmou que a única razão pela qual ela conseguiu se tornar popular e manter-se assim por tantos anos foi por causa de um diário deixado por seu primeiro amor. Ao dizer isso, ela puxou o diário de Haida e quando ele tentou pegá-lo, Chiwa o derrubou. Ela então perguntou a Misuzu como um diário poderia ajudar. Então Misuzu explicou que ele continha informações sobre como se tornar atraente para o gênero oposto. Quando Chiwa perguntou o que aconteceu com o primeiro amor dela, Misuzu inventou uma história sobre ele ter ido à loja um dia e nunca mais ter voltado. Chiwa simpatizou com ela, mas disse que não precisava de sua ajuda para conquistar um homem. Então Misuzu disse a ela que Haida fazia parte do clube, e como esperado, Chiwa concordou em se juntar a eles. Haida tentou convencer o camarão subdesenvolvido a não fazer um acordo com a namorada do demônio dele, mas ela mandou ele calar a boca e disse que ele só estava procurando uma desculpa para ficar sozinho com Misuzu, para que pudessem se esfregar feios. Depois de sua bronca, todos se acalmaram e Misuzu explicou que queria que o clube fosse uma avenida para meninas aprenderem a se tornarem mulheres japonesas elegantes e recatadas. Foi por isso que ela chamou de O Clube para Jovens Donzelas para se recriarem ou Saimefag para abreviar. Na escola, no dia seguinte, os três se encontraram na sala do clube, e Misuzu disse a Chiwa que ela precisava escolher alguém que visse como um potencial namorado. Chiwa pensou um pouco e disse aos amigos que estava disposta a fazer de Sakagami, um aluno do terceiro ano, seu sujeito de teste. Haida pensou que Sakagami era uma boa escolha, mas Misuzu tinha suas dúvidas sobre ele. No entanto, ela mudou de ideia no último minuto e disse que ele era uma boa escolha. Então todos concordaram em trabalhar para fazer Sakagami se apaixonar por Chiwa. Conforme a reunião avançava, Haida percebeu que Chiwa não parecia animada, então perguntou se ela estava tendo dúvidas sobre o plano deles. Chiwa assegurou-lhe que não era esse o caso, e Misuzu decidiu que ler um capítulo do diário de Haida seria uma boa maneira de motivar Chiwa. Ela começou a ler a entrada onde Haida escreveu sobre ele e sua amada guitarra, o que o deixou se sentindo tão envergonhado. Quando terminou, ela disse que a lição da passagem que leu era que as pessoas em bandas eram legais e populares, especialmente aquelas que tocavam guitarra. Misuzu garantiu a Chiwa que tudo o que ela precisava fazer era carregar o estojo por aí e todos acreditariam que ela era guitarrista. Em seguida, ela orientou Chiwa sobre o que fazer e disse que se alguém perguntasse quem era o músico favorito dela, ela poderia usar um dos nomes das stands que apareceram em JoJo's Bizarre Adventure Party.
4. No entanto, Chiwa não era uma otaku, então ela assumiu que Jojo era o nome de um restaurante de churrasco, e no momento em que disse isso, Misuzu quase perdeu a cabeça. Como se ela balançou dramaticamente e abraçou Haida. Ela disse que a razão pela qual Chiwa não era popular era porque ela não assistia JoJo's Bizarre Adventure. Mais tarde naquele dia, assim como Misuzu havia instruído, Chiwa veio para a sala de aula com seu estojo de guitarra e quando os colegas de classe a viram, reuniram-se ao redor dela. Eles começaram a fazer perguntas sobre sua música favorita, banda e artista, e Chiwa teve dificuldade em responder, pois havia esquecido os nomes dos stands que Misuzu lhe dissera, já que seu cérebro estava com pouco espaço de armazenamento. Quando as garotas começaram a implorar para que Chiwa tocasse uma música para elas, o irmão de Sakagami se aproximou e disse a Chiwa que seu irmão tinha uma coleção de guitarras. Ouvi-lo falar sobrecarregou Chiwa. Então, quando ele também pediu uma música, ela balançou o estojo da guitarra no ar enquanto murmurava algo e depois fez uma pose. Sentindo-se envergonhada, ela saiu correndo da sala. E enquanto Haida estava preocupado com ela, Misuzu não conseguiu conter o riso. Um pouco mais tarde, Haida e Misuzu encontraram Chiwa tomando chá na sala do clube, e Misuzu disse a Chiwa que sua pequena demonstração certamente chamaria a atenção. Ela até deu um exemplo usando seu relacionamento com Haida, mas como era a reencarnação da bruxa má do oeste, adicionou um toque especial. Ela disse que o motivo pelo qual começou a namorar Haida imediatamente após confessar-se a ele foi porque ele viu sua roupa íntima. Haida tentou convencer Chiwa de que ele não era algum tipo de malandro refinado e que não tinha forçado Misuzu a entrar no relacionamento deles, mas Chiwa deu-lhe um tapa que o resetou. Enquanto ele se ajoelhava diante das garotas, Misuzu aconselhou Chiwa a mostrar sua roupa íntima para Sakagami para acelerar o processo de namoro. Mas Chiwa disse que não tinha intenção de agir como uma garota de programa. Depois de dizer isso, ela notou Haida olhando para Misuzu e reclamou que eles estavam se olhando descaradamente na presença dela. Como ela não tinha ideia de que Haida estava olhando para Misuzu porque ela tinha levantado a saia para provocá-lo, ela foi irritada ao banheiro. No momento em que ela saiu, Misuzu disse a Haida que havia assumido que Chiwa deixaria o clube após sua performance embaraçosa na sala de aula mais cedo, mas ela nem parecia estar incomodada com o que havia acontecido. Haida explicou que Chiwa já foi uma lutadora excepcional de Kendo, mas depois de um acidente que deixou suas costas inferiores danificadas, ela teve que deixar o Kendo. Equipe, ele disse que abandonar o Kendo foi difícil para ela, já que era seu objetivo final. Mas agora ela tinha um novo objetivo, tornar-se popular e sempre trabalhava arduamente para alcançar seu objetivo. Ouvir essas palavras fez Misuzu entender por que Haida se importava tanto com Chiwa, mas ela disse a ele que, enquanto estivessem juntos, ele não tinha permissão para prestar atenção em outras garotas. Alguns dias depois, durante uma de suas reuniões estratégicas, Misuzu leu outra entrada do diário de Haida. Para seu horror, era aquela onde ele falava sobre sua vida anterior, e ouvir tudo o que ele escreveu sendo lido em voz alta o deixou envergonhado. No diário, ele afirmava ser um príncipe chamado Burning Fighting Fighter, que havia sido reencarnado na Terra após perder uma luta contra os Wyverns. Quanto mais Misuzu lia, mais Haida gritava como se fosse um demônio sendo vencido. Quando ela terminou, Misuzu aconselhou Chiwa a lutar com alguém de sua vida passada, mas Chiwa disse que não conseguia se lembrar. No entanto, depois de pensar um pouco sobre isso, ela disse que era uma princesa em sua vida passada, e era adorada por seus súditos. A outra coisa que ela lembrava de sua suposta vida passada era que um príncipe montado em uma vaca havia proposto casamento a ela. O príncipe havia prometido dar a ela toda a sua carne se ela dissesse sim, e não, seu degenerado. Não é esse tipo de carne. Ouvindo todas as besteiras saindo da boca da Chiwa, irritou tanto Haida que ele gritou para ela parar de subestimar sua vida passada. Ele disse que faria mais sentido se ela dissesse que tinha sido uma cavaleira princesa que lutava contra deuses do mal ou fazia algo perigoso e heróico. Em vez disso, ela estava se iludindo ao acreditar que havia vivido em um conto de fadas da Disney com um príncipe encantador. Quando ele terminou seu desabafo, ambas as garotas o olharam com os olhos arregalados, fazendo-o perceber que parecia um louco. Felizmente, Misuzu o apoiou e disse a Chiwa que drama era necessário quando se tratava de vidas passadas. Então Chiwa perguntou contra quem ela tinha que lutar. Misuzu explicou que tudo o que ela tinha que fazer era brincar de faz de conta e prometeu escrever um roteiro para ela seguir. Mais tarde naquele dia, assim como o aspirante a Zack Snyder, também conhecido como Misuzu, havia dirigido, Chiwa irrompeu na turma de Haida e começou a atuar. Ela supostamente era uma heroína que acabara de recuperar suas memórias e poderes de sua vida passada. Haida também estrelou a peça e a ajudou a tornar a cena mais convincente, ou assim eles pensavam. Uma vez que a apresentação terminou, Chiwa saiu da sala de aula com um toque dramático, e para a surpresa de Misuzu e Haida, os colegas de classe começaram a aplaudir. Logo cercaram Haida, elogiaram-no pela atuação e perguntaram se a cena curta era um teaser da sketch de comédia que ele desejava apresentar no SNL naquele fim de semana. Haida ficou sem palavras com a exposição deles, mas Misuzu ficou completamente devastada ao ouvi-los chamar o roteiro no qual colocou seu coração de sketch de comédia. Mais tarde, durante a reunião do clube, Misuzu anunciou que era hora de Chiwa convidar Sakagami para um encontro.
Haida achou que era cedo demais, mas ela insistiu que as tentativas anteriores de Chiwa de aumentar seu status já deviam ter chamado a atenção de Sakagami. Ainda assim, Haida argumentou que alguns esquetes não eram suficientes para fazer Sakagami se apaixonar por Chiwa, então Misuzu propôs que eles elaborassem outro plano. No entanto, Chiwa os interrompeu e disse que estava pronta para tentar a sorte, convidando Sakagami para um encontro. Depois que ela disse isso, Misuzu apontou que ela não parecia tão entusiasmada quanto deveria, mas ela negou. Misuzu não se deu ao trabalho de discutir com ela e sugeriu que ela colocasse uma carta de amor no armário de Sakagami. Naquela noite, enquanto Haida e Chiwa faziam compras, Haida perguntou a Chiwa se ela tinha certeza sobre a decisão de convidar Sakagami para sair. Chiwa disse que sim, então ele prometeu comemorar seu sucesso cozinhando todas as suas comidas favoritas. No dia seguinte, Chiwa colocou a carta no armário de Sakagami como planejado e após a escola, ele a encontrou no terraço. Haida e Misuzu também estavam lá, observando-os de outra parte do telhado com a respiração suspensa. Depois que Sakagami se aproximou de Chiwa, ele a surpreendeu dizendo que achava ela fofa e a convidou para ver um filme com ele no domingo. Naquela noite, Haida cumpriu sua palavra e preparou todas as comidas favoritas de Chiwa para comemorar seu sucesso com Sakagami. Quando Chiwa viu a comida na mesa, perguntou a Haida por que estavam comemorando. Ele começou a listar todas as coisas positivas que viriam com ela namorando Sakagami, então ela perguntou se ele estava bem com ela namorando Sakagami. Haida ficou confuso com a pergunta dela, porque a única razão pela qual Misuzu havia começado o clube em primeiro lugar era para ajudar Chiwa a alcançar seu objetivo. Ele lembrou a ela que todo o trabalho que ela fez para conquistar Sakagami finalmente tinha valido a pena, mas Chiwa o surpreendeu ao começar a chorar e dizer que não tinha. Ela também disse que gostaria de não tê-lo conhecido ou se tornado amiga dele, porque nunca ganhou nada com a relação deles. Haida tentou acalmá-la, mas Chiwa afastou a mão dele quando tentou lhe dar um lenço e saiu correndo de casa. Sozinho na casa, Haida lembrou-se da vez em que Chiwa sofreu um acidente que mudou sua vida para sempre. Depois de voltar do hospital, ela veio vê-lo, e foi quando ela lhe disse que nunca poderia fazer kendo novamente. Ele estava com raiva, porque acreditava que os médicos tinham feito o possível para ajudar Chiwa, mas Chiwa garantiu que não era o caso. Ela perguntou se ele planejava se mudar, já que soube que os pais dele tinham decidido faltar e abandoná-lo para sempre. Haida percebeu que ela estava perguntando porque tinha medo de perdê-lo, então garantiu a ela que não iria a lugar nenhum. Ele preparou o jantar para eles para fazê-la se sentir melhor, mas como ele não era o Gordon Ramsay, a refeição não estava tão boa. No entanto, ele prometeu aprender a cozinhar para que Chiwa comesse de forma saudável, e ela prometeu encontrar um novo hobby para substituir o kendo. A determinação dela fez com que ele pensasse no que queria fazer da sua vida. Eventualmente, ele decidiu que estudaria bastante para se tornar médico, e disse a Chiwa que a curaria. Isso fez com que Chiwa chorasse, mas ele prometeu que não a decepcionaria, e ela disse que esperaria até que ele pudesse curá-la. No presente, Haida olhou para o jantar intocado e chamou-se de tolo por fazer tal promessa. Naquele domingo, Haida acordou tarde, mas conseguiu chegar à frente da estação depois de pegar seus livros. Assim que chegou, ficou surpreso ao ver Misuzu, que admitiu que também precisava ver como o encontro de Chiwa tinha ido. Eles encontraram um lugar e ficaram lá, observando Chiwa enquanto ela esperava Sakagami aparecer para o encontro deles. Quando Haida elogiou o traje de Chiwa, Misuzu se gabou de ter sido ela a escolher as roupas de Chiwa. Haida a elogiou por fazer algo legal. No entanto, ele retirou o elogio no momento seguinte, porque Misuzu revelou que eram suas roupas antigas. Roupas. O significado de suas palavras era claro. Chiwa tinha o corpo como uma tábua de surf. Com o passar do tempo, Sakagami não apareceu e nem teve a cortesia de informar que se atrasaria. 2 horas depois, Haida já estava irritado e rezava para que Chiwa voltasse para casa, mas Sakagami apareceu naquele momento. No entanto, ele não estava sozinho, pois veio com seus amigos, que se juntaram a ele para zombar de Chiwa por esperar tolamente por ele. Foi então revelado que Sakagami tinha convidado Chiwa para sair como uma piada, porque seus amigos tinham feito uma aposta para ver quanto tempo ela esperaria por... Enquanto eles zombavam e menosprezavam a pobre Chiwa, Misuzu explicou a Haida que Sakagami tinha fama de ser um canalha infiel. Ela disse que ele era um lobo em pele de cordeiro e não tinha consideração pelos sentimentos daqueles que ele magoava. Haida ficou furioso ao ouvir o que ela disse e tentou ajudar Chiwa, mas Misuzu o impediu. Ela disse que queria que Chiwa entendesse que o amor era algo inútil, mas quando Haida lembrou de quão triste e abatida Chiwa parecia no dia em que lhe disse que não poderia mais fazer kendo, ele perdeu a paciência. Ele acusou Misuzu de ser uma bruxa de coração frio, mas Misuzu não se ofendeu. Ela admitiu que todas as palavras de encorajamento que tinha dado a Chiwa eram mentira, porque já sabia como as coisas iam acabar. Haida disse a ela para parar de tentar deixar os outros tão miseráveis quanto ela porque era errado e eles não mereciam isso. Ele então se virou para ir embora novamente, mas Misuzu o parou novamente, mas dessa vez foi porque ela não queria que ele a deixasse sozinha. Haida apenas sorriu e deu um leve peteleco na testa dela antes de dizer para ela assistir ele realizar seu ato heróico.
Como ele já havia se iludido acreditando que era um cavaleiro, avançou contra Sakagami e seus amigos. O grupo desviou facilmente e perguntou o que ele queria. Haida começou a divagar e a agir como um idiota ao se apresentar como o lutador ardente, fazendo com que Sakagami e seus amigos concluíssem que ele era um Kaku descontrolado. Eles decidiram que era melhor ir embora antes que fossem infectados pela estupidez dele, mas Haida correu atrás deles e derrubou Sakagami. Ele exigiu que pedissem desculpas a Chiwa, mas suas ações irritaram Sakagami. Então eles começaram a chutá-lo. Ainda assim, Haida se recusou a recuar e continuou insistindo para que se desculpassem com Chiwa, que implorou para deixarem Haida em paz. Quando ela os chamou de um bando de canalhas, um dos amigos de Sakagami se virou para encará-la. Assim que Haida gritou para Chiwa se afastar, alguém jogou uma barra na direção de Chiwa, então ela a pegou e bateu no Sakagami e seus amigos. Sakagami foi o último a apanhar e quando Chiwa terminou, ela pediu desculpas por mentir para confronto. Ela disse que só se aproximou dele porque teve uma briga com Haida e queria provar que podia conseguir um namorado, assim como havia dito. Sakagami aceitou seu pedido de desculpas e, antes de sair com seus amigos, disse a Chiwa que nunca queria ver ela ou Haida novamente. Então ela se aproximou de Haida para ver se ele estava bem após o surra. No dia seguinte na escola, Kaoru informou Haida que ele era uma lenda entre os colegas de classe, já que todos ouviram o que aconteceu entre ele e o grupo de Sakagami. Ele também apontou que seus atos heróicos podem ter deixado Misuzu irritada, já que ela não apareceu na escola naquele dia. Haida não achou que fosse esse o caso, mas Kaoru insistiu que nenhuma garota ficaria feliz se o namorado as deixasse para salvar outra garota. Foi por isso que Haida foi para a casa de Misuzu depois da escola, mas não chegou lá porque Misuzu de repente o abraçou por trás. Enquanto eles começavam a andar, ele perguntou o que ela planejava fazer com o clube deles, já que seu plano de transformar Chiwa em uma defensora anti-amor havia falhado. Misuzu disse que continuaria gerindo o clube porque acreditava que poderia fazer Chiwa mudar de ideia. Haida então disse a ela que permaneceria no clube até que Chiwa alcançasse seu objetivo. Então Misuzu se virou e o beijou. Após o beijo, ela disse a ele para nunca esquecer que ele foi o primeiro beijo dela. E Haida perguntou por que ela o beijou se ela nem sequer gostava. Misuzu revelou que só o beijou para recriar a cena em que Dio roubou um beijo de Erina em JoJo's Bizarre Adventures Parte 1. Ela então disse para ele completar a cena lavando a boca com água suja, mas Haida recusou. Poucos dias depois, Haida encontrou Chiwa em seu banheiro e após ambos se assustarem, ele correu para fora para dar-lhe um pouco de privacidade. Enquanto estava do lado de fora, perguntou por que ela estava em sua casa, e ela explicou que havia lhe enviado um e-mail na noite anterior para informá-lo que usaria seu banheiro porque o dela estava ruim. Como Haida não tinha verificado seu e-mail, ele não sabia disso, então pediu desculpas por ter entrado. Chiwa disse a ele que se quisesse compensá-la, teria que ir para a escola com ela todas as manhãs, e ele concordou. Ao sair do banheiro, Haida foi para a cozinha e ficou surpreso ao ver Misuzu. Ela disse que tinha lhe enviado um e-mail na noite anterior para avisar que viria de manhã. Enquanto eles ainda estavam conversando, Chiwa chamou-o pedindo o secador de cabelo. Misuzu perguntou a Haida quem mais estava em casa depois de ouvir a voz de Chiwa, e ele disse que era a tia dele. Misuzu insistiu em cumprimentar, mas ele não deixou e instruiu-a a ficar na cozinha enquanto ele corria para o banheiro. Dentro do banheiro, Haida entregou o secador de cabelo a Chiwa, e quando Misuzu chamou por ele da cozinha, ela assumiu que era a tia dele e tentou ir cumprimentá-la. Haida insistiu que ela dissesse olá outra vez e então correu para ver o que Misuzu precisava. Ele continuava indo e vindo entre a cozinha e o banheiro, tentando desesperadamente manter as duas meninas separadas, mas no final elas se viram e entraram em um intenso concurso de olhares. Quando Haida chegou à escola mais tarde naquela manhã, encontrou uma carta de amor no seu armário, então contou a Kaoru sobre isso. Kaoru especulou que foi Chiwa quem colocou a carta em seu armário porque a remetente havia dito que queria que as coisas entre ela e Haida voltassem a ser como eram no passado. Ele disse que ela poderia estar se sentindo excluída, já que ele passava a maior parte do tempo com Misuzu. Então Haida decidiu perguntar a Chiwa sobre isso. Mais tarde naquele dia, na sala do clube, Haida se perguntava como abordar a questão enquanto Chiwa comia ao seu lado. Eventualmente, Chiwa quebrou o silêncio perguntando onde estava Misuzu, e Haida disse a ela que tinha algo a fazer. Isso deixou Chiwa feliz, pois era a primeira vez em muito tempo que ela e Haida estavam sozinhos em uma sala. Então ela se aproximou mais dele e descansou a cabeça em seu ombro. Ela alegou que estava praticando para quando conseguisse um namorado, mas Misuzu chegou naquele momento e enfiou o rosto dela na comida. Quando ela finalmente soltou Chiwa o acusou de tentar enviá-la para a vida após a morte, mas Misuzu afirmou que estava apenas protegendo seu território. Chiwa argumentou que não estava tentando roubar Haida, mas Misuzu não acreditou na história dela, e reclamou de como estava sempre em alerta por causa de Chiwa e dos monitores do corredor.
Chua concordou que os inspetores de corredor eram um pé no saco, então Misuzu disse a eles que a próxima missão era derrubar os inspetores de corredor. Haida aconselhou Ethan Hunt em treinamento a abortar a missão, pois estava condenado ao fracasso, então Chua sugeriu que eles conseguissem novos membros para evitar que o clube fosse fechado. Pela primeira vez, Misuzu concordou com Chua e disse que a primeira coisa que tinham que fazer para atrair novos membros era criar uma música tema. Ela então deu a Chua a chance de apresentar a música que ela criou, mas após ouvi-la cantar por alguns segundos, disse-lhe para ficar quieta. Chua reclamou que ainda não tinha chegado à melhor parte, mas Misuzu disse que não queria uma música sobre amor, pois eram todas mentiras. No momento seguinte, ela pegou o diário de Haida e começou a ler um poema chamado Este Mundo Podre, que alegou ser uma obra-prima. Após a escola, Haida encontrou outra carta em seu armário e enquanto a lia, Misuzu se aproximou dele, então ele rapidamente a escondeu no bolso. No entanto, Misuzu percebeu isso, então quando pararam no parque no caminho para casa, ela perguntou o que ele estava escondendo dela. Haida disse que não era nada, mas ela não acreditou nele e tentou forçá-lo a falar, ameaçando ler o diário dele na frente de toda a escola. Haida não queria isso, mas também sabia que contar a ela sobre as cartas era uma má ideia, então insistiu que nada estava acontecendo. No momento seguinte, eles foram interrompidos por uma garota loira, que disse que Haida parecia um rejeitado nojento. A julgar pela expressão irritada que Misuzu tinha enquanto olhava para a garota, Haida deduziu que elas se conheciam, mas quando perguntou a Misuzu quem era a garota, ela ignorou. Em vez disso, ela se concentrou na menina e perguntou por que ela tinha vindo, então a menina disse que tinha vindo porque queria conhecer o namorado dela. Ela admitiu que tinha sido enviada por alguém que não gostava do fato de Misuzu ter um namorado, já que esse não era o motivo pelo qual ela foi enviada ao Japão. No entanto, ela prometeu falar com a pessoa em nome de Misuzu se ela lhe desse Haida. Antes que Misuzu ou Haida pudessem reagir, a garota beijou Haida nos lábios e então anunciou que tinha gostado. Logo, seu guarda-costas a chamou, então ela caminhou até a limusine e antes de entrar se apresentou como Mana, a irmã mais nova de Misuzu. Quando a limusine se afastou, Haida tentou descobrir a quem Mana estava se referindo, mas Misuzu o criticou e mandou parar de ser curioso. No dia seguinte, na escola, Misuzu não falou com Haida, então durante a aula de natação, ele se aproximou dela e tentou iniciar uma conversa. Ele perguntou se ela ia nadar e ela respondeu que não gostava de se molhar, então ele tentou manter a conversa falando sobre como alguns personagens do JoJo conseguiam andar sobre a água. Nesse momento, duas garotas passaram por eles, e quando Misuzu ouviu elas dizerem que ela estava tentando chamar atenção por não entrar na piscina, ela disse a Haida que queria nadar. No entanto, logo após ela entrar na água, começou a se afogar, então Aqualad, desculpe, Haida pulou na piscina para salvá-la. Quando ele descobriu que ela não estava respirando, tentou chamar o professor deles para ajudar, mas o homem estava atendendo outro aluno, então ele decidiu realizar a ressuscitação cardiopulmonar ele mesmo. Mais tarde, Misuzu acordou na enfermaria e encontrou Haida sentado ao lado dela, então aproveitou a oportunidade para pedir desculpas pelo modo como havia agido o dia todo. Ela admitiu que agiu assim porque não gostou que Mana o tivesse beijado, o que surpreendeu Haida. Afinal, ele presumiu que ela estava brava com ele porque ele estava fazendo perguntas. Ele então disse para ela não se preocupar, pois já havia substituído o beijo da Mana ao lhe dar respiração boca a boca na piscina. Mas isso só fez Misuzu corar, então ela tentou esconder o rosto debaixo do cobertor. No dia seguinte, a mãe de Chua pediu a Haida para cuidar dela porque ia trabalhar e Chua estava resfriada. Haida foi até a casa de Chua para cuidar dela, e depois de ajudá-la a limpar o corpo, decidiu dar uma olhada ao redor do quarto. Quando ele notou os rachas que ela mantinha na mesa, perguntou se era o mesmo que ela usou na noite que voltou do hospital, e ela disse que sim. Ela pediu desculpas por ter pegado sem avisar, mas disse que pegou porque representava suas memórias mais queridas com ele. Isso fez Haida perceber que Chua não era a pessoa que estava lhe enviando cartas porque não havia nada de errado com o relacionamento deles. Na semana seguinte, quando Haida chegou à escola com Chua, eles encontraram Misuzu nos armários e as duas meninas começaram sua habitual brincadeira divertida. Haida ignorou as duas enquanto abria seu armário, mas rapidamente o fechou novamente quando encontrou outra carta esperando por ele. O som do armário batendo chamou a atenção das meninas, mas quando elas lhe perguntaram a respeito, ele jurou que nada estava acontecendo. Na nova carta, a remetente pediu para ele encontrá-la no telhado após a escola. Então Haida foi lá e ficou surpreso ao ver uma garota que ele nunca tinha conhecido antes. Haida perguntou a que conexão ela estava se referindo em sua carta, então a garota explicou que seu nome era Himika. Mas em sua vida anterior, ela era conhecida pelo nome de Princesa Primordial Ardente. Ela disse que em sua vida anterior, um cavaleiro chamado Lutador Lutando Ardente era seu amante, e como esse era o nome de Haida em sua vida passada, ele tinha que ser ele. Quando ela de repente o abraçou, Haida tentou afastá-la dele enquanto perguntava como ela sabia que ele era o Lutador Lutando Ardente. Himika respondeu dizendo que estava na estação no dia em que ele lutou com Sakagami e sua equipe, e quando o viu enfrentando-os, suas memórias foram desbloqueadas.
Haida estava prestes a dizer a ela que nada do que ele disse naquele dia era real. Mas antes que pudesse fazer isso, a porta de repente se abriu, revelando Misuzu e Chua, que não ficaram felizes ao vê-lo nos braços de Himika. Quando eles exigiram saber quem era Himika, Haida disse a Himika para não mencionar nada sobre suas vidas passadas, mas essa garota de raciocínio lento só piorou as coisas ao dizer que era sua ex. Chua não podia acreditar que Haida tinha namorado alguém no passado sem que ela soubesse, e Misuzu escreveu algo em seu caderno para... Mais tarde, quando Himika perguntou quem elas eram, elas se apresentaram como a amiga de infância dele e namorada atual, respectivamente, mas Himika não gostou que Haida tivesse uma namorada, então começou a fazer birra. Durante o almoço no dia seguinte, Haida entrou na sala do clube e ficou chocado ao ver Himika tomando chá com Misuzu. Quando Himeka o viu, correu para abraçá-lo e explicou que Misuzu a tinha convidado para tomar chá com ela, para que pudessem conversar. Quando ele confrontou Misuzu sobre seus planos, ela o informou que Himeka havia lhe contado sobre a conexão deles em vidas passadas. Ela disse que queria que Himeka entrasse para o clube deles, mas naquele momento, Chua entrou correndo e deixou claro que não queria que Himeka se juntasse ao clube. Quando perguntaram por que ela era contra a ideia, ela disse que a única coisa que Himeka queria era estar próxima de Haida, pois era obcecada por ele. Ela então perguntou a Himeka se ela estava interessada em ganhar popularidade, e Himeka lhe disse que tudo o que importava era Haida, provando o que Chua disse anteriormente. Misuzu disse a Himeka que era errado ela não se importar com ninguém além de Haida, e tentou fazê-la entender o porquê lendo uma passagem do diário. Este se chamava Meus 4 Guardiões Sejam Meus Anjos, e ao lê-lo, Haida fez o possível para não morrer de constrangimento e vergonha. Quando terminou de ler, entregou a Himeka um caderno e disse que se ela quisesse entrar para o clube, teria que escrever um poema explicando o tipo de donzela que desejava se tornar. Chua objetou dizendo que Himeka também precisava fazer um teste prático, então foram para o corredor encenar a famosa cena do brinde na boca sem o brinde. Infelizmente, Himeka desmaiou justamente quando os monitores do corredor chegaram para levar Misuzu e Chua ao comitê disciplinar por usar o corredor como palco. Quando Himeka acordou mais tarde, Haida perguntou por que ela se importava tanto com ele, e ela explicou que antes de vê-lo na estação, via a vida em preto e branco. Nada a interessava, mas ao ver como Haida defendeu Chua, percebeu que havia mais na vida. Haida disse que não se via mais como um lutador ardente e combativo, pois era uma fantasia estúpida que ele tinha, mas ela disse para ele acreditar em si mesmo. Alguns dias depois, Haida e as meninas foram encarregados de limpar a piscina como punição pelo que aconteceu no outro dia. Enquanto limpavam, a limusine de Mana entrou na escola, e quando eles saíram para falar com o Minion Mal, ela informou Misuzu que o pai delas queria que ela voltasse para casa. Misuzu tentou recusar, mas Mana aconselhou a não fazer isso porque as coisas ficariam feias se o pai delas viesse buscá-la pessoalmente. Ouvindo isso, Misuzu concordou em voltar, mas antes de ir trocar de roupa, ela disse a Haida que eles não estavam mais namorando. Chua não gostou que Misuzu estivesse desistindo sem lutar, então a seguiu para tentar fazê-la ver razão. No momento em que saíram, Himeka chegou e disse a Haida que tinha terminado o poema que Misuzu havia solicitado. Enquanto falava, Mana agarrou o caderno dela e começou a ler o conteúdo. Haida tentou recuperá-lo, mas o guarda-costas dela o impediu, e enquanto ela lia o poema de Himeka, riu. Ela zombou de Himeka pelas coisas que escreveu, o que irritou Haida, então ele se aproximou dela novamente. No entanto, como o guarda-costas dela o impediu de fazer isso, ele se contentou em repreendê-la e dizer que ela não tinha o direito de zombar das fantasias das pessoas. Assim que ele exigiu que ela pedisse desculpas a Himeka, Misuzu e Chua voltaram, e Misuzu disse a Mana para deixar suas amigas em paz. Haida então ajudou Himeka a se levantar enquanto dizia para ela não ter vergonha de si mesma ou se preocupar em ouvir o que idiotas como Mana têm a dizer. Irritada por ele tê-la insultado, Mana instruiu seu guarda-costas a machucar Haida, mas Himeka entrou no meio e gritou com ele. Ela pediu para Mana ir embora, afirmando que não permitiria que ela arruinasse a felicidade que encontrou com Haida, Chua e Mana. Todos ficaram surpresos com seu desabafo, mas estavam prontos para defendê-la, e quando perguntaram a Misuzu qual era sua decisão final, ela disse que ficaria. Mana disse que ela não podia fazer isso, mas Misuzu mandou Mana voltar para casa e a fez pedir desculpas às suas amigas antes de sair. Mais tarde, Himeka apresentou a Misuzu uma carta formal solicitando ingressar no clube, e ela a aceitou. Pedido. Alguns dias depois, Haida ouviu seu nome ser chamado, então ele abriu os olhos e a primeira coisa que viu foi um par de lotes meio cobertos. Percebendo que pertenciam a Himeka, ele imediatamente saltou da cama e perguntou por que ela estava deitada ao lado dele como veio ao mundo. A garota cabeça de vento disse que era a primeira vez dela, insinuando indiretamente que cerejas estavam sendo explodido. No entanto, como Haida não era tão culto quanto você e nunca sonharia em criar trama na enfermaria, ele disse para ela ser séria. Isso fez com que Himeka o abraçasse e dissesse que declarar seu amor por ele não estava errado.
Mas Haida não estava interessado em nada do que ela estava dizendo. Isso porque Misuzu e Chiwa estavam batendo na porta, pedindo para ele abrir. Ele sabia que no momento em que encontrassem uma maneira de entrar, o transformariam em um eunuco contra a vontade dele. Então implorou para Himeka vestir alguma roupa. Himeka disse para ele não ter medo, e depois de despejar muita besteira sobre livrar-se deles usando sua aura sagrada e coisas assim, ela foi abrir a porta antes que Haida pudesse detê-la. Quando Misuzu e Chiwa entraram na sala, ficaram surpresas ao ver que Himeka estava sozinha, e quando perguntaram onde Haida estava, ela disse que não fazia ideia. Misuzu não acreditou nela, e apontou que tinha ouvido a voz dele, mas Himeka assegurou de que ela estava apenas imaginando coisas. Misuzu então perguntou por que ela não estava vestindo nenhuma roupa, e assim como tinha dito a Haida antes, Himeka disse que era a primeira vez dela. Ambas as garotas perguntaram o que ela queria dizer com isso, e ela afirmou que era um desafio do submundo. E como elas não queriam dizer a ela que parecia uma louca, concordaram com... No entanto, Misuzu não estava convencida de que Haida não estava na sala, então decidiu verificar por si mesma. Ela o teria pego escondido atrás da cortina como uma garotinha assustada se Himeka não tivesse começado a agir como se tivesse perdido mais alguns parafusos na cabeça. E Ai, uma das monitoras do corredor, que odiava as entranhas de Misuzu, entrou. Ai repreendeu-os por brincarem na enfermaria e disse que deveriam se envergonhar por transformarem Himeka em uma tola delirante. Ela também os lembrou que o clube deles seria fechado, e Chiwa disse que ela estava tentando fechar o clube porque estava com ciúmes deles. Ela disse a Haida para admitir que queria se juntar ao clube deles para aumentar suas chances de conseguir um namorado. Mas Ai gritou com ela e disse que já tinha um namorado. Sua explosão chocou todos, inclusive ela mesma. Mas como ela não queria ser conhecida como a menina que gritava lobo, ela manteve a compostura. Misuzu então perguntou se o namorado dela estudava na mesma escola, e ela disse que ele era universitário porque ela gostava de homens. Maduro. Ao invés de parar por aí, a aspirante a Pinóquio decidiu se gabar de seu suposto namorado perfeito. Então Misuzu perguntou qual era o nome dele. E disse que seu nome era Michael, um nome que ela inventou na hora, mas como as garotas não sabiam disso, elas acreditaram. Eventualmente o clube foi fechado e como estava começando as férias escolares, Haida se sentiu aliviado. Isso porque ele poderia se concentrar nas suas aulas de preparação, sem se preocupar com qual plano maluco Misuzu inventaria em nome das atividades do clube. Quando ele chegou ao local, ficou surpreso ao ver Ai, que perguntou em que turma ele estava depois de superar o choque de vê-lo. Haida disse a ela que estava na turma Z, que por acaso era a mesma turma dela. Por algum motivo, descobrir que estavam na mesma turma deixou-a muito feliz, e ela soltou um grito de alegria enquanto dava um soco no ar. As ações dela chamaram a atenção dos outros para eles, então ela decidiu agir de forma discreta e o deixou sozinho. Assim que ela se afastou, Kaoru se aproximou de Haida e perguntou a Haida por que ele estava conversando com Ai. A forma como Kaoru se referiu a Ai fez Haida perguntar se ele era próximo dela. Então Kaoru explicou que eles foram à mesma escola primária. Naquela noite, enquanto Haida e Chiwa jantavam, Chiwa convidou Haida para ir ao próximo festival do Rio com ela. Haida recusou, dizendo que queria focar toda a sua energia nas aulas. Mais tarde naquela noite, Haida estava em seu quarto estudando quando recebeu uma mensagem de Misuzu. Na mensagem, ela ameaçava compartilhar o conteúdo do diário dele com todos que conhecia se ele não fosse vê-la imediatamente. Mesmo reclamando sobre como a bruxa sem coração estava manipulando-o, ele correu para o café onde ela pediu que ele se encontrasse com ela. Quando ele chegou lá, Misuzu apontou que ele estava atrasado e ele disse que não era culpa dele. Mesmo assim, ela decidiu insultá-lo e disse que se ele tivesse um cérebro funcionando, ele teria viajado pelo espaço escuro. Haida teve que lembrá-la de que ele não era um usuário de stand e perguntou por que ela estava sendo exagerada naquela noite. Ela disse a ele que era porque tinha decidido tratá-lo como o inútil desprezível que ele era, já que não havia necessidade de fingir que estavam namorando quando estavam sozinhos. Haida não se ofendeu com a grosseria dela e perguntou por que ela queria se encontrar com ele naquela noite em vez do dia seguinte. Misuzu então disse a ele que precisava que ele aprendesse as fraquezas de Ai, já que estavam tendo as mesmas aulas. Ela disse que tinha perguntado por Ai e ninguém jamais tinha ouvido falar do suposto namorado de Ai antes, então precisava de provas para ajudar a mostrar a todos que Ai era uma mentirosa. Haida perguntou por que ela não podia ignorar Ai, e ela lhe disse que encontrar a fraqueza de Ai e explorá-la era a única maneira de restaurar o clube deles. Durante o almoço no dia seguinte, Kaoru continuou falando com Haida sobre Ai, então Haida perguntou se ele tinha uma queda por ela. Para sua surpresa, Kaoru ficou irritado e disse a Haida para nunca dizer tais absurdos, o que deixou Haida confuso. De repente, Kaoru saiu correndo da mesa e quando voltou, trouxe Ai com ele. Ele pediu pra Ai dizer oi pra Haida, mas a garota rude chamou Haida de idiota estúpido em vez disso. Então Kaoru sussurrou em seu ouvido e disse que não a ajudaria. Mas isso foi suficiente para ela mudar sua atitude, então ela se desculpou e tirou seu bento.
Ela então o abriu e pediu a Haida para comer um pouco, mas ele recusou, dizendo que não era suficiente. Kaoru disse para ele não recusar a oferta dela e garantiu-lhe que, se Ai sentisse fome mais tarde, ele daria a ela um pãozinho de geleia. Então Haida pegou um dos rolinhos de ovo. Após comê-lo, comentou sobre como estava bom, o que fez Ai corar antes de anunciar que ela iria para correr. Depois que ela saiu correndo da cafeteria, Kaoru explicou a Haida que o elogio dele havia deixado Ai feliz. Mais tarde, quando as aulas terminaram, Kaoru perguntou a Haida se ele e Ai poderiam se juntar a ele para jantar, e ele disse que sim. No restaurante, enquanto esperavam pela comida, Ai queria dizer algo sobre seu namorado, mas Chiwa de repente apareceu. Haida perguntou por que ela estava lá, e ela explicou que o tinha visto da janela, enquanto ia para a churrascaria com a sua paz. Ela então voltou sua atenção para Ai e perguntou se ela estava pronta para confessar que tinha mentido sobre ter um namorado. Antes que Ai pudesse responder, Haida veio em sua defesa e disse a Chiwa para parar de importuná-la porque ela estava dizendo a verdade. Chiwa argumentou que Ai era uma mentirosa maior que o Usopp, mas Haida insistiu que ela estava errada, e quando ele perguntou a Ai sobre isso, ela confirmou, dizendo que tinha um namorado. Assim que ela disse que tinha encontros planejados com ele, Himika, que apareceu de repente atrás de Haida, implorou para que ela contasse sobre seus encontros anteriores. Como não queria ser chamada de mentirosa, Ai contou-lhe sobre os seus encontros, as roupas que usava e as coisas que faziam juntos, o que Haida e as garotas acreditaram ser verdade. No dia seguinte, Haida se encontrou com Misuzu e disse a ela que o namorado de Ai era real, por causa do que ela havia dito a ele e aos outros no dia anterior. No entanto, Misuzu se recusou a acreditar que Ai tinha um namorado e disse que queria conhecê-lo, mas Haida lhe disse para deixar isso de lado. Misuzu disse que achava difícil acreditar nas pessoas porque viveu toda a sua vida como uma farsa. Haida insistiu que ela tivesse um pouco mais de fé em si mesma e em quem a rodeia, então ela o beijou na bochecha. Quando ele perguntou por que ela fez isso, ela disse que era uma recompensa por suas palavras gentis e disse para ele continuar investigando Ai. Poucos dias depois, Haida encontrou Kaoru e Ai em seu caminho para casa, então decidiu conversar com eles. Kaoru mostrou-lhe o folheto do próximo festival. E Ai perguntou nervosamente se ele iria assistir aos fogos de artifício com Misuzu, Chiwa ou Himika. Haida disse que não, então ela perguntou com quem ele iria ao festival e ele respondeu que não iria ao festival, o que a chocou. Ela perguntou por que ele não iria, e ele explicou que queria passar a noite estudando, então ela insistiu para que ele fosse ao festival. Quando ela começou a soar desesperada, Kaoru a salvou de se envergonhar mais colocando 3 ingressos de cinema na mesa. Ele sugeriu que fossem assistir ao filme juntos no dia seguinte, já que não tinham aula, e Haida concordou. Logo após Haida deixar Kaoru e Ai, ele se encontra com Misuzu e os outros para contar sobre a sessão de cinema, e Misuzu diz que é a chance deles descobrirem as fraquezas de Ai. Haida, apesar de saber que os planos de Misuzu nunca eram tão simples quanto ela fazia parecer, ainda perguntou se sua missão era observar Ai durante o filme. Misuzu explicou ao seu namorado de mente pequena que a missão dele era fazer com que Ai se apaixonasse perdidamente por... Ela disse que ele tinha que fazer isso de uma forma que não o fizesse parecer um canalha traidor, mas Ada recusou. Ele apontou que Ai tinha um namorado, mas Misuzu lhe disse que, assim que ele acessasse a força ascendente, Ai não poderia resistir a ele. Ela esperava expor Ai como uma traidora assim que tivesse certeza de que ela tinha sentimentos por Ada. Ada tentou argumentar com ela, então Misuzu fez o que sempre fazia quando queria que ele seguisse seu plano. Leu um trecho do diário dele. Depois que ela terminou de ler, instruiu Chiwa a acompanhar Ada na missão. Ela disse que enquanto estivessem no encontro, ela e Himika estariam por perto tirando fotos para ajudar a provar a infidelidade de Ai. Assim que disse isso, Himika recusou a missão, afirmando que Ai era sua mestre do amor e ela não queria traí-la. No dia seguinte, Hada encontrou Ai e Kaoru fora da estação, e quando Ai tentou falar com ele, Chiwa de repente balançou seu bastão de kendo entre... Hada a repreendeu por ser imprudente, e quando Kaoru perguntou o que ela estava fazendo ali, ela disse que queria se juntar a eles para ir ver o filme. Kaoru não teve problema com isso, então ele concordou em deixá-la ir junto com eles, já que ela se ofereceu para comprar o ingresso dela. No caminho para o cinema, Ai perguntou o que ele achava de sua roupa, e ele disse que era fofa, o que a fez corar tanto que seu rosto inteiro ficou tão vermelho quanto um caminhão de bombeiros. Como se isso não fosse suficiente, ela começou a surtar e tentou correr por aí, mas Ada segurou suas mãos para detê-la. Ver a mão dele na dela fez com que ela quisesse fazer uma pergunta, mas Chiwa os interrompeu novamente com seu bastão de kendo. No cinema, pouco antes do filme começar, Misuzu ligou para lembrar Ada de sua missão e ele disse a ela que estava ciente. Quando o filme começou, Ai segurou a mão de Hada porque estava com medo. Uma Chiwa ciumenta notou isso, então ela pegou a outra mão de Hada e quase quebrou os dedos dele porque sua pegada era tão forte quanto a de um gorila. Durante o filme, Chiwa e Ai perceberam que podiam se identificar com 2 dos personagens.
Ai foi a primeira a reagir, levantando-se para torcer pelo personagem que a representava para lutar pelo protagonista. Chiwa logo fez o mesmo, e antes que Hada percebesse o que estava acontecendo, ele estava sendo puxado entre as duas garotas. Misuzu recusou-se a ficar de fora, então ela se levantou e gritou para Hada provar que ele era um homem de verdade. Enquanto isso, Ai e Chiwa continuaram sua disputa não oficial, mas Chiwa recuou quando percebeu que Ai começou a chorar. Hada também percebeu isso, então, após o filme, ele perguntou a Ai se ela estava bem, e ela o assegurou de que sim. Na semana seguinte, Hada estava arrumando seus pertences após as aulas quando avistou um caderno que alguém deixou para trás. Em seguida, ele o pegou e o abriu, para descobrir a quem pertencia. A primeira página que se abriu tinha as palavras "Eu amo Taken", escritas repetidamente. Hada rapidamente fechou o livro porque parecia que estava invadindo a privacidade de alguém. Quando estava prestes a colocar de volta, Ai entrou rapidamente na sala e tentou pegar o livro dele, mas na pressa, ela deixou o livro cair causando o derramamento do conteúdo da sua bolsa. Ela soltou um pedido de desculpas enquanto pegava o livro e fugia, mas não foi até Hada pegar as coisas que percebeu que ela tinha levado o errado livro. Como Hada era curioso, ele abriu o livro novamente e começou a folheá-lo. Os poemas escritos nele o lembraram das coisas que ele havia escrito em seu diário, fazendo-o perceber que ele não era o único maluco delirante vagando pela Terra. Enquanto isso, Ai acabou de descobrir que havia pegado a nota errada, então correu de volta para a sala de aula esperando que Hada não tivesse lido seu caderno. Ao entrar na sala de aula, ela o encontrou lendo o livro e Hada gritou o nome dela em voz alta, porque ele se assustou. No entanto, ela estava muito envergonhada para olhar nos olhos dele, então começou a correr atrás dele, na esperança de recuperar o caderno. Por alguma razão, Hada saiu correndo pelo corredor enquanto gritava que não tinha lido o livro. Ai acabou derrubando-o na escada, mas estava tão envergonhada que implorou para que a morte viesse buscá-la. Ela começou a chorar e disse a Hada que ele estava livre para rir dela, mas ao ver suas lágrimas, ele se sentiu um idiota. Ele então decidiu fazê-la sentir-se melhor, fazendo-se parecer um tolo e revelando seu alter ego, Burning Fighting Fighter. Enquanto Ai o observava mostrar sua estupidez, ela riu, mas disse-lhe que ter delírios não era legal. No entanto, ela se levantou e o abraçou, o que o surpreendeu, mas ele não a afastou. Quando finalmente se sentiu melhor, ela se afastou e pediu a ele para devolver seu caderno, o que ele fez. Ai apontou que estava todo amassado porque ele o segurou com força, então ele se ofereceu para lhe comprar um novo. Ai disse que comprar um novo não compensaria suas ações, então ele perguntou o que tinha que fazer para ela o perdoar. Mais tarde naquela noite, Chiwa perguntou a Hada se ele gostaria de ir assistir ao espetáculo de fogos de artifício com ela e Himika na noite do festival. Hada disse a ela que não, lembrando-a dos planos que tinha, então ela disse irritada que iria junto com Himika. No dia do festival, Hada encontrou Ai na frente da escola deles, mas ele usava um boné para esconder o rosto. Ai zombou dele por se vestir como um daqueles caras malvados clichês nos filmes coreanos, mas ele disse que era necessário. Enquanto caminhavam, Hada reconheceu a área, mas todas as lembranças que ele tinha do lugar eram com Chiwa, o que deixou Ai triste. Logo chegaram a um caminho que levava a uma velha árvore de cidra que Hada lembrava da infância. Então ele segurou a mão de Ai e correu em direção à árvore. Enquanto assistiam à queima de fogos, Ai se referiu a Hada como Taken e disse que era o nome que usava para chamá-lo no jardim de infância. De repente, a mente de Hada foi inundada por uma enxurrada de memórias do jardim de infância e ele percebeu que Ai era sua amiga próxima. Ai ficou feliz que ele finalmente se lembrou dela e explicou o que Toru estava tentando fazer com que ele se lembrasse dela. Ela disse que ficou triste quando se mudou, mas quando transferiu de escola recentemente e o viu, ficou extremamente feliz. Infelizmente, ela não conseguiu se reconectar com ele porque toda vez que o via, ele estava com Chiwa. As coisas só pioraram quando ele começou a namorar Misuzu e Himika entrou para o clube deles, então ela nunca teve a chance de falar com ele. Hada pediu desculpas, mas ela lhe disse que era água passada. Depois disso, ela tirou um pedaço de papel da sua bolsa. Quando ela deu para Hada, ele a desdobrou e ficou surpreso ao ver um formulário de casamento com os nomes deles. Pelo jeito que estava escrito, era óbvio que tinham feito no jardim de infância. Mas Ai guardou. Ela disse a Hada que ele precisava assinar para cumprir sua promessa de se casar com ela, mas ele recusou. Ele lembrou a ela que estava em um relacionamento, mas ela admitiu que mentiu sobre isso. Então ele disse que ela precisava vir limpo. Aí disse que não faria isso porque era embaraçoso e tentou fazer com que ele assinasse o formulário de casamento novamente. No entanto, Hada manteve sua posição e fugiu. Mas antes de chegar em casa, ele encontrou Chiwa e Himika. Ambas as meninas ficaram felizes ao vê-lo, e mesmo que ele dissesse que estava voltando para casa, elas o arrastaram com elas para o festival. No dia seguinte, Misuzu mandou uma mensagem para Hada encontrá-la na escola, e quando ele chegou lá, ela o acusou de traição. Ela disse que se ele quisesse que ela o perdoasse por ter ido ao festival com a Ai, ele teria que beijá-la. Para deixar a paz reinar, Hada a beijou na bochecha, o que a deixou momentaneamente confusa.
Quando a escola finalmente retomou algumas semanas depois, Ai informou aos membros do clube SAMIFAG que permitiria que o clube funcionasse novamente. No entanto, ela disse que a única condição era que a deixassem se juntar ao clube como acompanhante e treinadora. Chiwa se opôs, mas os outros não se importaram, e Ai disse a Haida que o faria assinar os papéis de casamento um dia. A primeira coisa que Ai fez como treinadora foi convocar uma reunião para discutir como o clube funcionaria dali em diante. Durante a reunião, Chiwa entrou em conflito com Ai, mas Himika implorou para que ela parasse de atacar sua mestre. Ai gostou que Himika estava do seu lado, então quando Himika pediu que ela fizesse carinho em sua cabeça como recompensa, ela o fez felizmente. Cansada de observá-las, Misuzu falou e disse que gostava da ideia de Ai ser a treinadora delas, já que era a única entre elas que estava em um relacionamento há muito tempo. Ai estava visivelmente nervosa após ouvir a declaração de Misuzu, mas, à sua maneira habitual, agiu com indiferença para evitar se comprometer em sua vida. Chiwa e Himika então imploraram que ela lhes ensinasse a melhor maneira de confessar a um rapaz, e Ai disse a elas que as garotas não deviam correr atrás dos rapazes. Ela disse que era dever do rapaz cortejar uma garota. Então Misuzu pediu que ela fizesse uma demonstração usando Haida. Mesmo que Ai estivesse empolgada com a ideia, ela fingiu estar irritada e ajustou secretamente o cabelo antes de concordar em fazê-lo. Quando começaram, Haida não se preocupou em colocar energia em sua atuação e Ai o rejeitou. No entanto, ela se recusou a deixá-lo desistir, afirmando que um rapaz deve continuar insistindo mesmo que a garota o rejeite. Para fazer Haida se esforçar mais, Misuzu ameaçou contar aos outros que o diário pertencia a ele. Temendo que seu segredo fosse exposto, ele imediatamente se empenhou mais e funcionou perfeitamente. As garotas ficaram surpresas ao ver Ai agindo como uma boba apaixonada por Haida, mas ela rapidamente mascarou sua alegria e jurou que estava apenas atuando. No entanto, Misuzu não acreditou nela, então insistiu para que eles encenassem a cena novamente, e assim como antes, ela se apaixonou por ele. Enquanto ela se agarrava a ele declarando seu amor, uma Chiwa irritada o separou. Ela então disse a Ai que se quisesse se aproximar de Ada, precisaria de sua permissão, já que era amiga de infância dele. Ai argumentou que podia fazer o que quisesse porque também era amiga de infância de Ada. Ela disse que tinha conhecido Ada um ano antes de Chiwa entrar na história, então tinha mais direitos sobre ele. Esta revelação deixou Chiwa atônita, e quando se recuperou, perguntou a Hada se o que Ai disse era verdade. Hada confirmou, e antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Himika falou e disse que conhecia Hada há mais tempo, já que ela era sua amante em uma vida passada. Ao ouvir isso, Ai começou a fazer perguntas, mas Misuzu interrompeu e sugeriu que fizessem planos para as férias mais longas de verão. Hada disse que não poderia participar do que decidissem fazer, pois tinha aulas de verão para assistir, mas as meninas disseram para ele não ser nerd. Ai então sugeriu que fossem fazer caminhadas, e Himika sugeriu ir à praia, já que nunca tinha ido antes. No final, eles concordaram em visitar a praia por causa de Himeka, e enquanto os outros faziam planos para comprar maiôs, Chiwa se desculpou. Ela foi ao banheiro e ficou se olhando no espelho enquanto tentava fingir um sorriso. Quando ela finalmente saiu do banheiro, Ada estava esperando por ela, e disse que, embora tenha conhecido Ai primeiro, ela era a pessoa que ele conhecia há mais tempo. Ouvi-lo dizer essas palavras a deixou tão feliz que o abraçou. Ela então o convidou para ir às compras de maiô com ela no dia seguinte, e disse que ele podia comprar alguns livros no shopping, então ele concordou. Mais tarde naquele dia, ele informou Misuzu sobre sua saída planejada com Chiwa, porque não queria ser acusado de ser um libertino sem vergonha. Depois que Misuzu disse que não tinha problema com ele saindo com Chiwa, Hada perguntou por que ela concordou em visitar a praia quando não sabia nadar. Misuzu disse a ele que era porque Himeka queria ir, e ele a elogiou por ser uma boa pessoa. No dia seguinte, Hada encontrou Chiwa em frente à estação, e justo quando estavam prestes a começar o encontro, Misuzu apareceu. Hada e Chiwa ficaram surpresos ao vê-la, e como esperado, as duas meninas começaram a discutir até que Hada implorou para que parassem. No entanto, eles não tinham ideia de que Himeka estava observando de longe, enquanto Ai socava a parede de raiva. Dentro da loja de biquínis, Misuzu e Chiwa entraram em outra discussão. Desta vez, era sobre qual biquíni Hada escolheu primeiro. Hada tentou resolver o problema sugerindo um jogo de pedra, papel, tesoura, mas isso também terminou em outra briga. A única solução foi convencer as duas garotas a experimentarem os maiôs e mostrá-los para ele ao mesmo tempo. Assim que entraram no provador, Hada foi puxado para outro provador por Himeka. Ele ficou surpreso ao vê-la, e ainda mais surpreso quando sentiu seus seios firmes pressionando contra seu peito quando ela o abraçou. Ele conseguiu fazer com que ela o soltasse e disse que o maiô ficava bem nela. Himeka agradeceu e começou a se despir, então Hada saiu correndo do provador para evitar ser surpreendido.
Fora do provador, ele tentou recuperar o fôlego, mas Ai o abordou e começou a chamá-lo de vários nomes. Para fazê-la parar de falar, ele prometeu ajudá-la a escolher um maiô, o que a deixou feliz. No entanto, ela o arrastou para uma loja de vestidos de noiva. Então, quando Chua e Misuzu saíram de seus provadores, não viram Hada. Quando o encontraram na loja de vestidos de noiva com a Ai, as 3 meninas deixaram claro que não gostavam que ele estivesse com a Ai. Eventualmente, Hada concordou em passar 20 minutos com cada menina e ajudá-las a escolher seus maiôs. No caminho de volta para casa naquela noite, eles encontraram a tia de Hada, e depois que ele apresentou as garotas a ela perguntou qual delas era sua namorada. Misuzu deu um passo à frente, mas a tia de Hada chocou a todos ao dizer que o que Hada e Misuzu tinham era falso. Hada rapidamente tentou explicar que o relacionamento dele com Misuzu era legítimo, mas a tia dele desmaiou de repente. Acontece que ela estava apenas com fome ou algo assim, então depois de comer, ela adormeceu na mesa de jantar e Hada colocou um cobertor sobre ela. Misuzu então sugeriu que eles encontrassem uma maneira de ganhar dinheiro para a viagem. No entanto, Chua insistiu que Hada explicasse o que sua tia quis dizer quando disse que seu relacionamento com Misuzu era falso. Ai e Himeka também pediram uma explicação, fazendo Hada entrar em pânico. Felizmente, Misuzu interveio e fez as garotas acreditarem que ela também não fazia ideia de por que a tia dele havia dito tais coisas. Elas então começaram a sugerir maneiras de conseguir o dinheiro que precisavam. Himeka sugeriu que conseguissem empregos de meio período, mas Ai disse que não poderiam fazer isso sem a permissão da escola. A sugestão de Chua não fazia sentido nenhum, e as sugestões de Misuzu envolviam o mercado negro. Hada tentou convencê-las a escolher outra atividade, mas elas insistiram que queriam ir à praia. No momento seguinte, Seiko falou da mesa de jantar e disse-lhes que havia uma maneira mais fácil de irem à praia. Ela mostrou-lhes um folheto de uma competição de jogos organizada por sua empresa e disse que se participassem do concurso, poderiam ir à praia. Ela lhes disse que poderiam ficar no resort da empresa durante a competição e que o único critério para participar era estar apaixonado. Ela ressaltou que Chua, Ai e Himeka estavam perdidamente apaixonadas por Hada, então eram as candidatas ideais. Todos os 3 concordaram em participar da competição e Misuzu exigiu saber por que Seiko não se deu ao trabalho de pedir para ela participar. Seiko disse que era porque ela não estava apaixonada, mas Misuzu argumentou que estava, afirmando que não estaria namorando Hada se esse não fosse o caso. Vendo que ela não estava disposta a desistir, Seiko propôs que todos fizessem um teste para ver quem amava mais Hada. Ela abriu um aplicativo de medidor de amor no celular e fez uma pergunta que determinaria o vencedor. A pergunta era se elas leriam um mangá recomendado pela pessoa por quem tinham uma queda. Chua disse que leria, e se não gostasse, avisaria a ele. Himeka disse que enquanto fosse recomendado pela sua paixão, ela leria. Ai também disse que leria porque isso lhe daria a chance de conversar com a sua paixão. Misuzu disse que ela leria e até recomendaria seu mangá favorito para ele, porque era uma oportunidade perfeita para compartilhar o que ela gostava com ele. Seiko inseriu suas respostas, e depois que o aplicativo analisou as respostas, ela disse que Ai foi a vencedora. Seiko explicou que a resposta dela mostrou o quanto ela amava sua paixão, o que a fez surtar e sair correndo da sala. Ko ficou em segundo porque sua resposta mostrou que seu crush acabaria colocando ela na friend zone. Himeka ficou em terceiro porque sua resposta mostrou que ela precisava passar mais tempo com seu crush. Finalmente, Misuzu ficou em quarto porque sua resposta tinha sido perfeita demais, o que era uma indicação clara de que ela não tinha nenhum sentimento por seu suposto crush. Misuzu não gostou disso, então Seiko disse que ela poderia provar que estava apaixonada participando do concurso, e ela concordou. Depois que as garotas saíram, Seiko aconselhou Hada a se decidir e escolher uma das garotas antes que as coisas saíssem do controle. Hada lembrou-a de que ele estava em um relacionamento com Misuzu, mas Seiko ainda se recusava a aceitar que o relacionamento deles fosse real. Enquanto estavam conversando, Hada recebeu uma mensagem de Misuzu, então saiu rapidamente de casa para se encontrar com ela. Enquanto caminhavam, Misuzu disse a ele que não gostava de como Seiko conseguia ver através de suas mentiras. Ela disse que isso faria os outros descobrirem a verdade sobre o relacionamento deles e ela não queria isso. Hada assegurou a ela que isso nunca aconteceria, mas Misuzu estava cética, então declarou que venceria a competição e provaria a Seiko que estava realmente apaixonada por ele. No dia seguinte, Hada, Kaoru e Ai saíram após as aulas. Contaram a Kaoru sobre a viagem e Ai pediu-lhe que lhe enviasse mensagens todos os dias para que ela pudesse manter a mentira de que tinha um namorado. Enquanto conversavam, Himeka enviou uma mensagem para Ai. Então Hada perguntou quando elas ficaram próximas. Ela disse a ele que gostava de Himeka porque ela era uma garota doce, e então começou a responder a mensagem. Quando ele chegou em casa naquela noite, Chua mostrou a ele seu maiô, e enquanto conversavam, Ai ligou para ela. Ela então deu boa noite a ele e foi atender a ligação, mas quando Hada fechou a porta, percebeu que Misuzu era a única que não tinha se aproximado dos outros. Finalmente, o dia da viagem à praia chegou, e quando Chua e Hada chegaram à estação de ônibus, Himeka e Ai já estavam lá. Misuzu chegou logo depois e o grupo prosseguiu para encontrar o ônibus. Mas Hada não podia deixar de se preocupar que as coisas desandassem durante a viagem.
Durante a viagem de ônibus, Hada e Misuzu fingiram serem um casal feliz, esperando convencer as garotas de que estavam realmente apaixonados. No entanto, as garotas não acreditaram na encenação e sussurraram entre si o quanto toda a interação parecia falsa. Quando chegaram, deixaram suas coisas no resort e foram para a praia passar o restante do dia. Choi e Himika não perderam tempo e pularam na água, e enquanto se divertiam nela, Hada disse a Misuzu que eles estavam se comportando como crianças. Ai, que estava procurando conchas, voltou naquele momento com uma rosa em forma de um coração. Ela mostrou para Hada e perguntou se ele queria procurar uma semelhante junto com ela, mas ele disse que parecia um pedaço de peixe frito. Ai ficou irritada com a declaração dele, então o insultou e saiu correndo. Isso fez Misuzu dizer a Hada que ele não passava de um novato ignorante, já que o motivo pelo qual Ai tinha perguntado a ele sobre a concha era tão dolorosamente óbvio. Em resposta, Hada destacou que todos os olhares estavam sobre ela como se ela fosse uma vitrine de iPhone 16, e ela disse que não era culpa dela ser irresistível. No entanto, ele percebeu que ela estava desconfortável com os olhares que estava recebendo, então ele se levantou e colocou uma toalha sobre a cabeça dela para esconder seu rosto. Em vez de agradecê-lo, Misuzu disse que ele estava agindo como um tolo apaixonado, então ele a lembrou que eles estavam tentando convencer os outros de que o relacionamento deles era legítimo. Misuzu disse que estava ciente disso, mas apontou que os outros estavam todos perdidos em seu mundo e não prestavam atenção neles. Logo depois chegou a hora do almoço, e depois que comeram, Misuzu pediu a Hada para preparar a sobremesa. Ela apontou para uma melancia no canto e disse que tudo o que ele precisava fazer era quebrá-la e servir. Hada disse que iria passar, já que não era um ninja das frutas, mas os outros insistiram para que ele fizesse, então ele cedeu. Eles vendaram-no e ficaram em diferentes posições para guiá-lo até a melancia usando suas vozes. Cada menina queria que ele fosse em uma direção específica, mas Misuzu disse a ele para não confiar nelas. Ela comparou as outras às sereias que atraíam homens desavisados para sua perdição e pediu que ele ouvisse apenas a voz dela. As outras resmungaram, dizendo que Misuzu não passava de uma cobra mentirosa, mas Hada disse-lhes que ela era a única em quem ele confiava para guiá-lo para a melancia. Ele então perguntou a Misuzu para onde ele deveria ir e depois que ela lhe disse, ele começou a caminhar nessa direção. Assim que se aproximou, ela pediu para ele pular, o que ele fez e, para sua surpresa, ele se viu agarrando o par de melancias mais macias que já existiram. Em vez de largar as tramas de Misuzu, Hada deitou-se em seus braços, apreciando a sensação delas em suas mãos. Isso irritou os outros, então eles o chamaram de nomes e o fizeram sentar sob o sol escaldante com a palavra descarado, escrita em letras grandes nas costas. Mais tarde naquela noite, Misuzu pediu a Hada para substituir as lâmpadas do lustre, enquanto ela e as meninas cuidavam do jantar. Himika e Shuo saíram para comprar os ingredientes restantes, então Misuzu e Ai ficaram para cortar os legumes. Enquanto faziam isso, Ai de repente ficou séria e disse a Misuzu que, se algum dia descobrisse que ela estava namorando Hada para afastar os outros pretendentes, nunca a perdoaria. Ela então tentou fazer com que Misuzu admitisse que sua suspeita estava certa, mas Misuzu não caiu na armadilha e fez algo para distrair Ai. Após o jantar, Hada ficou do lado de fora da janela do banheiro para poder falar com Misuzu, que estava tomando banho. Ela disse a ele que eles precisavam intensificar seu jogo, já que sua farsa não estava mais funcionando. Ela sugeriu que ele a abordasse casualmente e lhe desse um beijo na frente de todos, o que o surpreendeu. Ele perguntou se ela tinha certeza de que queria beijá-lo em público, e ela disse que sim, já que não considerava o beijo como algo importante. Percebendo sua hesitação em concordar com o plano dela, ela disse que não o forçaria a beijá-la se ele não quisesse. Mais tarde, eles se reuniram na sala de estar para jogar cartas, mas Hada estava distraído. Sua mente continuava voltando ao plano que ele e Misuzu elaboraram mais cedo, mas antes que pudesse executá-lo, Chua anunciou que tinha algo para dar a ambos. A eles. Ela entregou a cada um deles uma sacola de presente e, quando abriram, encontraram amuletos combinando. Choi e os outros levantaram os deles e explicaram que os amuletos eram uma representação do clube deles. Isso fez Hada perceber que as meninas não estavam tramando como separá-lo de Misuzu como eles tinham assumido. Quando todos foram para os seus quartos, Hada se certificou de pedir desculpas a Misuzu por não ter seguido com o plano deles. Ela disse que não importava e admitiu que tinha ficado genuinamente surpresa com o presente. Ela falou que, ao contrário dela mesma, que era fria e calculista, os outros eram legais, então não havia como ela ganhar a competição. Ele sugeriu que ela se retirasse da competição, mas ela recusou e disse que continuaria com... Em seguida, ela foi até o guarda-roupa e tirou o bilhete que ele fez no dia em que prometeu a Tiwa que se tornaria médico. Aproveitando seu momento de silêncio, ela agradeceu por tudo que ele fez por ela e disse que o deixaria ir após a viagem. No dia seguinte, ela não se juntou a eles para o café da manhã, e mesmo quando Ada foi bater à sua porta com uma bandeja de comida, ela pediu para ele deixá-la sozinha. Mais tarde ele deu uma volta pelo resort e foi atropelado por Mana, que estava andando de bicicleta. Ambos ficaram surpresos ao se verem, e depois de trocarem alguns insultos, sentaram-se para conversar. Mana perguntou como sua irmã estava, alegando que queria saber para poder contar ao pai.
mas Hada percebeu suas mentiras. Ele disse que não havia problema em admitir que ela amava sua irmã. Então Mana explicou por que Misuzu era do jeito que era. Ela disse que o pai gostava de exibi-la para seus amigos da alta sociedade porque ela era bonita e inteligente. Para continuar nas boas graças do pai, ela fazia tudo o que ele pedia sem questionar até perder a noção de quem era. No entanto, desde que se mudou para o Japão e começou a sair com ele, ela deixou de ser a marionete do pai. Ela agradeceu a Ada por lentamente trazer sua irmã de volta ao normal. Ele então perguntou que tipo de pessoa ela acreditava que merecia estar ao lado de Misuzu, e Mana revelou que apenas seu parceiro no crime poderia aguentar ficar com ela. Isso fez com que ele corresse para o local da competição para que pudesse falar com Misuzu. Quando ele chegou, a competição já havia começado e Chiwa era a primeira concorrente. Seiko a apresentou ao público e perguntou que tipo de pessoa era sua paixão. Então Chiwa o descreveu como alguém que era sério demais. Ela disse que tudo o que ele fazia era estudar, mas apesar disso, ele era uma pessoa bondosa que não ficava bravo com ela sempre que ela causava problemas. Ela disse que queria se tornar uma mulher que pudesse ficar orgulhosamente ao lado dele. Depois declarou que amava ele. A próxima concorrente chamada foi Himika, mas ela não subiu ao palco, e justo quando começaram a se perguntar onde ela estava, ela de repente apareceu atrás de Ada. Ela disse a ele que tinha medo de subir no palco, mas ele disse que ela conseguia, pois era um membro orgulhoso do seu clube. Ele disse isso enquanto segurava seu telefone, que tinha o amuleto que Chiwa tinha lhe dado na noite anterior. Nesse momento, Ai correu para o palco e roubou o microfone para encorajar, ou melhor, exigir, que Himika parasse de ser covarde e subisse no palco. Himika perguntou a Hada como ela poderia parar de sentir medo, e ele sugeriu que ela dissesse o nome da coisa que mais gostava 10 vezes. Himika agradeceu e o surpreendeu com um abraço, enquanto dizia que sua vida tinha mudado desde que o conheceu. Ela disse que o amava e que não se importava de perder o concurso desde que ele não passasse a odiá-la. Hada a abraçou de volta e garantiu que nunca a odiaria, o que a deixou muito feliz. No momento seguinte, o público começou a aplaudir e torcer por eles. Quando Hada se virou, encontrou Seiko atrás dele com um cameraman filmando sua interação com Himika. O momento em que Himika disse que o amava estava sendo reproduzido na tela grande, fazendo com que Ai e Chiwa o chamassem de traidor. Depois que alguns outros personagens de fundo foram chamados, finalmente chegou a vez de Misuzu. No momento em que ela subiu ao palco, as pessoas começaram a murmurar sobre sua beleza. Quando pediram que ela se apresentasse, Misuzu chocou a todos ao se desculpar e revelar que seu relacionamento com Hada tinha acabado. Isso fez os outros perguntarem a Hada se ela estava dizendo a verdade, mas ele os ignorou e abriu caminho até a frente da multidão. Uma vez lá, ele gritou com Misuzu, dizendo para ela continuar atuando, mas ela exigiu saber por que ele tinha vindo. Ele disse a ela que estava lá para desempenhar o papel de seu namorado e implorou para recomeçar. Misuzu disse que ele merece alguém melhor e pediu para ele focar sua atenção nos outros, já que eram eles que realmente se importavam com ele. Em resposta, Hada disse que não queria os sentimentos deles porque amava ela. Sua revelação a chocou, mas ele continuou falando e disse que eram feitos um para o outro porque ambos eram mentirosos. Sobrecarregada, Misuzu começou a chorar e admitiu que sempre o odiou, mas recentemente não tinha certeza de quais eram seus verdadeiros sentimentos. Hada disse que não importava e então se aproximou dela antes de beijá-la na boca. Na manhã seguinte, Hada acordou e encontrou Misuzu deitada em seu corpo. Então ele perguntou por que ela estava em seu quarto. Misuzu respondeu dizendo que o amava e depois de beijá-lo, começou a se mexer para mais perto do corpo dele como uma minhoca. A pequena bolha de amor deles foi logo perturbada por Seiko, que bateu na porta e pediu para Hada descer. Ela disse que estava preocupada que as coisas entre ele e as garotas pudessem tomar um rumo errado, e aconselhou-o a lidar com a situação adequadamente. Depois que ela saiu, ele foi falar com cada garota, começando por Himika, a quem disse que ele não era seu amante em uma vida passada. Ele inventou outra história, mas Himika interpretou mal e disse que estava feliz por tê-lo conhecido, e então o abraçou. A próxima pessoa era Ai, e quando ela lhe entregou o formulário de casamento, ele considerou rasgá-lo. No entanto, ele se distraiu com o tio ursinho de pelúcia dela, que lhe parecia familiar. Mas, como a maioria das coisas de sua infância, ele não conseguia lembrar onde o tinha visto antes. Quando Ai percebeu isso, ela começou a chorar como um bebê, então Ada tentou oferecer a ela seu lenço. No processo, ele se cortou com o papel que estava segurando e acidentalmente manchou de sangue o local onde deveria estar sua assinatura. Assim que Ai viu isso, ela pegou o papel e se alegrou por ele ter se casado com ela. Depois de sair do quarto de Ai, ele encontrou Chiwa na varanda, e depois que ela se abriu para ele, ela o beijou. O beijo pegou Ada de surpresa, mas ele não a afastou e quando ela finalmente se afastou, disse que o amava. No momento seguinte, no entanto, Misuzu apareceu na porta e disse a Chiwa para parar de tentar roubar seu homem. Chiwa não se intimidou por ela e disse isso enquanto as duas começavam um intenso concurso de olhar fixo, o que fez Ada gritar.
É tudo por hoje. Se você gosta de resumos de anime, confira este vídeo aqui. Além disso, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!